Nós cantamos ainda há pouco um cântico que diz assim: limitada é a nossa visão. E é verdade. Nós temos uma visão curta. Desde 14 anos eu uso óculos. Porque eu tinha miopia e astigmatismo. E agora hipermetropia, que é problema da presbitia. Vai ficando velho. Os presbíteros vão ficando mais... Então, a gente vai enxergando menos com o tempo. A falta de visão nos impede de dirigir, nos impede de ler. Aqueles que são completamente cegos não conseguem, tem que andar com o seu bastãozinho. E a visão espiritual? Ela diminui com o tempo ou aumenta? No campo espiritual, nós crescemos na visão. E nós vamos hoje olhar um pouquinho essa questão aqui, a visão celestial. O apóstolo Paulo está perante o rei Agripa, fazendo a sua defesa, antes de ser enviado a Roma, onde ele apelou. E ele diz estas palavras, que estão registradas em Atos 26, 19. Vamos ler juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pai, nós precisamos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que nós vejamos de fato qual é a visão. Que visão tu queres que nós tenhamos de ti e da tua obra aqui na terra? Concede-nos a revelação pelo teu Espírito Santo. E dá-nos também a condição de não sermos desobedientes à visão de Cristo. Fala conosco esta manhã para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome do Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, em sua defesa perante o rei Agripa, faz alusão à visão celestial que o marcou definitivamente em toda a sua jornada terrena. Ele foi um homem demarcado no caminho de Damasco pela revelação de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Esta marca paulina, ela é assim, como se ele tivesse sido ferrado por isto. E ele é obcecado por essa visão. Saulo era um fariseu, convencido, convincente, contundente e fanático. O contundente é da agora. Foi um perseguidor implacável da igreja, até o momento desta súbita visão, que está registrada aqui em Atos 9, 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Esse judeu apaixonado viajava com outros correligionários exaltados na busca dos cristãos dispersos para persegui-los e exterminá-los. De repente, uma aparição imprevista. Jesus resolveu dar as caras no caminho e mudar a agenda desse maníaco religioso. É bem interessante essa questão. Desde o momento da morte de Estevão, onde Saulo foi um dos protagonistas, ele esteve ali guardando as roupas, os talites, vamos ver se melhorou, mais para baixo. As roupas dos seus correligionários, essa palavra correligionários, que tem a mesma religião, é hoje usada com relação a partidos políticos e outras coisas mais, mas é uma palavra muito ligada ao sentimento religioso. Desde aquele momento a igreja se espalhou. E foi providencial, porque a igreja de Jerusalém achava que Jerusalém era o projeto de Deus. E eles haviam se trancado ali. Tinha reuniões no templo, aos olhos dos fariseus, saduceus, os sumos sacerdotes, que eles não gostavam muito. Ficavam reunindo nas casas, de casa em casa, mas ali em Jerusalém, e só em Jerusalém. Ficaram durante mais ou menos uns 4, 5, 6 anos. Naquela aconchego ali, estava ótimo. Eles fizeram uma cooperativa. Pegaram cada um. Eu era convertido, você era convertido. Pegavam os seus bens, vendia e depositava aos pés dos apóstolos. Os apóstolos puseram lá um grupo de administradores que eram os que serviam as mesas, distribuindo os recursos. Era uma cooperativa de consumo. Fez um fundo e deste fundo todo mundo vivia. Aparentemente, uma coisa muito boa. Não deu certo, porque eles cruzaram os braços, não trabalharam mais. Depois Paulo vai falar isso em Tessalônica, que os de Tessalônica também estavam fazendo a mesma coisa. Ele diz, olha, quem não trabalha também não coma. Estavam vivendo dessas expensas. Não deu certo, por que não deu certo? Onde você tira e não bota, o que cresce é o buraco. O que aconteceu com a igreja da Judéia? Entrou em crise. Depois ele teve que buscar recursos na Grécia, nos irmãos da Acaia, para trazerem recursos para ajudar os crentes da Judéia que haviam consumido todo aquele acúmulo que tinha feito. Mas foi bom aquela perseguição? Ou foi boa? Abriu e eles saíram para pregar. E aí foram para Samaria, ou Samaria, como querem alguns. Eu não gosto da palavra Samaria, porque parece Samaria. Eu sei que alguns preferem, eu prefiro mais dar um acento, fazer Samaria. Eu sei que isso é só bobagem, mas é questão que eu venho do Nordeste. E eles foram para Galileia e dali eles se espalharam. Paulo recebeu ordens, recebeu cartas do sumo sacerdote e juntamente com outros cristãos outros judeus, foram para dizimar os cristãos, matar. No caminho, então, esta visão. Um personagem lhe aparece, uma voz, uma luz,
E é uma coisa assim que vai mudar completamente a história desse homem. A visita era bem reservada. Ainda que ele estivesse andando na companhia de um contingente de sectários, também odientos como ele, porém só Saulo teve aquela visão. Isto aponta para a exclusividade desta revelação, como nos diz Atos 9, versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A visão foi apenas para Saulo. Eles ouviram uma voz. O Senhor queria ter uma prosa, em particular com Saulo, e para isto revelou-se apenas a ele. Os cúmplices, bem ali, ficaram de fora da reunião, embora ouvissem a voz, não tinham ideia do que ocorria. A revelação de Abba é sempre subjetiva. Ele trata com cada filho individualmente. O pai não fala com bandos, mas com cada um de per si. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Aqui nós estamos numa comunidade. Temos mais gente. Mas Deus está falando pessoalmente com cada um. Ele não fala com multidão. E às vezes ele tira da multidão alguém, como ele fez, por exemplo, com Zaqueu. Estava lá em cima da árvore, Jesus estava com a multidão, ele preferiu ficar com Zaqueu na casa dele, para conversar com ele. Muitas vezes isso acontece, a gente prega aqui, fala, conta uma experiência, e alguém diz assim, isto foi para mim. Só tinha eu hoje nesta sala. Deus falou só para mim. É que mesmo no conjunto, ele fala, às vezes, só com aquela pessoa. Os outros não tiveram ouvidos para ouvir. É por isso que nós temos que repetir muitas vezes a mesma coisa. Porque para aquela pessoa é o dia. E só o Espírito Santo sabe. Ele está enfrentando uma crise que precisa ser tratada. Aconteceu muitas vezes aqui, ter estudado uma mensagem, orado sobre aquilo. Parece que era aquilo que Deus queria. Quando eu chegar aqui, muda tudo. E é bom que a gente ande assim. Por quê? Porque Deus tinha uma pessoa aqui que ele precisava tratar com ela. E era aquela palavra. Há uns 3 domingos atrás, um cidadão saiu daí, depois da reunião, veio correndo aqui, ele e a sua filha. Ele disse assim, o senhor não sabe, eu tinha que estar hoje aqui, nesse local, e tinha que ouvir o que eu ouvi. E o senhor falou comigo, e eu estou saindo daqui liberto. Poxa, essa pessoa só, é esta, estou ótimo. Tinha um grupo, mas Deus queria falar com Saulo. Com Saulo. E foi com ele que ele falou. Ele sempre fala individualmente. Pode ser que ele esteja falando com 10 pessoas aqui, ou 50, ou 100, sei lá. Mas ele vai estar falando pessoalmente, com cada um. Neste encontro, temos uma apresentação exclusiva para um homem escolhido. A visão especial tem como objetivo especificar a seleta eleição de Saulo e a sua missão como mensageiro do evangelho aos gentios. Era uma reunião acordada
nas eras eternas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Algumas pessoas têm dificuldade, e eu também, de entender a eleição. Se alguém, de vez em quando alguém me pergunta, Glênio, como é que é a eleição? Não sei. Não sei porque ela é um assunto da mente exclusiva de Deus que não foi revelada. Eu sei o que foi revelado se o Espírito Santo me revelar. Mas aquilo que não foi revelado e o Espírito Santo não revelar, e vou dizer mais, aquilo que não foi revelado até agora nas Escrituras, o Espírito Santo não vai revelar até Jesus voltar. Porque ele não vai acrescentar mais nem um til, nem um jota do que foi escrito. A Bíblia, com os seus 66 livros, contém tudo o que Deus tem para nós. Agora, nós precisamos conhecer essa intimidade dele conosco dentro da revelação que foi revelada. A eleição faz parte de algo que Deus tem na sua exclusiva economia. Ele não elegeu ninguém para a perdição, mas elegeu em Cristo para a salvação. Como é que nós sabemos que uma pessoa é eleita? Gosto muito da expressão que o Watchman Nee apanhou de Macintosh. Eu achava que era de Watchman Nee, depois achei em Macintosh. É que muitas vezes a gente cita e não diz a fonte. Agora, onde Macintosh achou também não sei. Pode ser dele, pode ser de atrás. Sei que é o seguinte, na porta do céu existe uma placa que diz assim, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Na porta do céu, do lado de fora. Na porta do reino de Deus. Aí você entra. Poc, 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 passou. Aí olha para trás e diz assim, eleito desde a fundação do mundo. Como é que você sabe que é eleito? Depois que você passa pela porta. Isto é para dizer uma coisa. Porque alguns dizem assim, Deus vai salvar os eleitos. Ele vai salvar os eleitos. Cruzo meus braços. Ele vai salvar os eleitos. Mas ele disse assim, eu quero vocês como cooperadores no meu reino. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando William Carey, na Inglaterra, no século XVII, tomou uma posição dizendo assim, eu vou pregar o evangelho nas Índias, a igreja disse para ele assim, se Deus tem alguém eleito na Índia, ele vai salvar de qualquer jeito. Aí William Carey disse assim, vai salvar de qualquer jeito me usando para pregar. E eu vou para lá. Porque eles não queriam sair do seu lugar de conforto. Tem um perigo naquilo que se chama hiperlapsarianismo ou supralapsarianismo. O que é isto? É uma posição de dizer Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Isso não está na Bíblia. Deus elegeu em Cristo para a salvação. E eu só posso ver se uma pessoa é eleita quando ela está em Cristo, por meio da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura da pregação é o início de tudo. Lázaro estava morto. Mas Jesus deu vida a Lázaro. E deu ação a Lázaro. Sai. Aquela palavra era a pregação. Aquela palavra deu poder para Lázaro sair da tumba. A palavra de Deus nos dá fé
e nos conduz ao arrependimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui mais na frente. A visão era uma visão acordada nas eras eternas. A visão da pessoa de Cristo mudou por completo o caráter de Saulo. O vidente físico ficou, evidentemente, como um cego, enquanto o ceguinho tornou-se um profeta, vendo o que pouca gente vê no reino de Deus. Depois da visão celestial, caíram as escamas dos seus olhos e, em seguida, Saulo passou a enxergar a suficiência do evangelho da graça. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui rapidinho. Parece que um dos problemas da carne de Paulo, era um problema de visão. Depois daquela visão celestial, ele teve problemas com os olhos. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, que é uma das primeiras cartas, ele diz assim: eu estive entre vós por causa de uma doença. Vocês, pelo que eu senti de vocês, quase arrancaram seus olhos para mudar. E a minha doença era repugnante. Alguns estudiosos dizem que ele tinha como que uma meleca contínua caindo dos olhos, que causava uma repulsa das pessoas. Uma doença causada por uma visão. Nesta carta ele disse meleca, mas é remela. Ele diz na carta: vede com que grandes letras de próprio punho eu escrevo o final, eu assino aqui. Por que grandes letras? Porque ele tinha dificuldade de visão. Só que ele teve agora a dificuldade de visão física, mas a visão celestial dele é perfeita. Existem 3 homens, vamos dizer 3 homens, que nós precisamos ter muita consideração por eles, dentro dessa visão de Paulo. É Paulo, Agostinho e Calvino. Eles têm a visão da graça como raramente você encontra outras pessoas na história da igreja com tamanha realidade do que é a graça de Deus. E nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui. Paulo avistou a singularidade do evangelho como ninguém, garantindo que vira a Cristo ressuscitado. Ao enumerar várias testemunhas deste fato, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, e aqui ele diz: e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Ele apresenta cerca de 600 pessoas que que viram Jesus ressuscitado. E depois desse grupo, que ele mostra que viram Jesus ressuscitado, ele diz: foi visto também por mim. Um abortivo, um fora de tempo. Ele se apareceu, ele se manifestou a mim, ressuscitado. E o que cremos é que foi naquela viagem de Damasco, quando ele estava indo perseguir os cristãos. A visão celestial mudou a visão terrena de Saulo, que era um cego espiritual, ainda que fosse vidente religioso. Enquanto Saulo é uma pessoa, Paulo é outra pessoa. Saulo é o fariseu, Paulo é o apóstolo transformado, é o novo homem, é o homem em Cristo. Mudou a identidade desta pessoa. Deus mudou o coração dele, mudou a identidade dele.
Paulo acabou se tornando um novo homem de visão esclarecida pela revelação celestial. Quando viu que as pessoas que ele vinha perseguindo eram autênticas encarnações de Cristo ressuscitado, tudo mudou a sua vida. O Otmani diz uma coisa interessante, que quando Saulo ia andando e teve aquela luz, ouviu aquela voz, a voz disse para ele, a pessoa disse assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Disse em voz audível e em língua hebraica. Não disse em grego, nem em latim, nem em aramaico, disse em hebraico, a língua da Bíblia, onde a palavra eu sou é Javé. Eu sou Javé, a quem tu persegues. Eu sou. Mas ele não estava perseguindo Jesus de Nazaré. Ele estava perseguindo Fernando. Como é que ele estava perseguindo uma pessoa e estava perseguindo Jesus? É que a vida de Jesus estava naquela pessoa. O cristão é a encarnação de Cristo. É como se Cristo estivesse vivendo em você. Como você não? Não mais eu, mas Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando você persegue um irmão, você persegue Jesus. Quando você fala mal de um irmão, você está falando mal de Jesus. Eu também. Dá para entender isso ou não? Mas é preciso que tenha a visão celestial, senão fica só na teoria na cabeça. Por meio desta visão, o religioso Saulo foi convertido no apóstolo Paulo. O perseguidor da igreja foi transformado num perseguido pelo judaísmo. A religião perdeu um dos seus promotores mais importantes e o evangelho ganhou o seu principal propagador. Vamos fazer uma diferença de novo. O que é religião, o que é evangelho? O que é religião, o que é evangelho? Dou-lhe uma? Muito bem, dona. Muito bem, dona Amélia. Nota 10. Passada na prova. Religião é o homem tentando alcançar Deus pelos seus esforços. Evangelho é o homem sendo alcançado por Deus pela sua graça. É diferente ou não é diferente? Quando você ora como religião, você está querendo convencer Deus. Quando você ora como evangélico, você vai pela ação do Espírito Santo em você, no descanso da operação de Deus. É diferente. Uma fica trepidando do lado de fora, Deus, é o sindicato da oração. Deus, faz, Deus. Deus, faz. O outro diz assim: Senhor, estou eu aqui como um mendigo na tua presença e espero na tua graça. E aí ele começa a abrir o coração. E aí a oração flui como um derramar do Espírito na vida dessa pessoa. Eu tenho orado muito como religioso. Mas estou matriculado na Escola da Graça. A falta da visão celestial bem clara leva o povo a perecer aqui na terra. Aquele que não sabe para onde vai, ou está totalmente perdido, ou já chegou. E mesmo assim não sabe onde está. Sem um objetivo definido, ninguém sabe qual é o seu destino. A questão básica de qualquer viagem é o alvo a ser alcançado.
O nosso alvo aqui é Cristo crucificado. Hoje é o primeiro domingo de 2011. Eu quero deixar bem claro isso aqui para a gente bater um pouquinho mais. A visão desta igreja é, vamos ver se a gente diz a visão desta igreja: conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Esta é a visão. Aqui temos uma visão celestial que precisamos enfocar com a maior diligência e realidade espiritual possíveis. Não há nenhum outro alvo maior do que este para tratar neste mundo com os egos inflados e inchados. Conhecer a Cristo crucificado. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Não tem jeito. Este é o ponto central. A cruz, ela tem o lado objetivo e o lado subjetivo. O lado objetivo da cruz, ela trata com os nossos pecados pelo sangue. Com o lado subjetivo da cruz, ela trata com o nosso ego. Uma moeda tem cara e tem coroa. A cara representa uma coisa, a coroa representa outra. A cara é que nós fomos substituídos por Cristo. A coroa é que nós fomos incluídos naquela cruz e o nosso ego foi crucificado juntamente com ele. A vida cristã se baseia, acima de tudo e de todos, em conhecer pessoal e intimamente a Cristo Jesus crucificado e ressurreto através da graça plena. Vamos ver o que o 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esta ordem, antes crescei, imperativa, na graça, esta ordem, e nesta ordem, a ordem é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ordem, e nesta ordem, primeiro a graça, depois o conhecimento de Jesus, é fundamental para o desenvolvimento saudável e maduro da verdadeira vida espiritual. Se você quiser conhecer Jesus primeiro, sem conhecer a graça, você vai entrar no racionalismo, no intelectualismo frio que mata. A graça antecede tudo. Porque pela graça nós somos salvos, pela graça nós também crescemos em santidade. Sem o crescimento na graça não há o adequado conhecimento em Cristo. Aliás, fora da graça não há a menor noção, nem crescimento em Cristo. Não há nem noção de Cristo. Podemos saber muita coisa a respeito dele, mas do que é Cristo? Disse George Herbert: o conhecimento não passa de estultícia, a não ser que seja orientado pela graça. Vamos ver o que o Salmo 89:14 diz: justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça e direito.
Doutor Fernando, há diferença entre justiça e direito, doutor Fernando? O senhor que é advogado? A justiça precede o direito, porque se você pode ter até um direito injusto. Muitas leis injustas são estabelecidas, é direito. Por exemplo, será que eu dou um exemplo aqui? O que foi feito agora no Congresso Nacional, com a isonomia dos poderes. Agora todo mundo vai ganhar igual, por causa do Supremo. É direito, é ético. Ilvichunda, Smirnov dá. Agora vocês vão traduzir agora. Puxa vida! Justiça e direito, graça e verdade. Se eu entrar na verdade sem a graça me conduzindo, eu vou ficar um legalista de marca maior. Mas isso não é verdade? É verdade, mas não tem graça. Vira uma maçaroca que você tem que comer. Tenta comer farinha sem botar uma coisinha mais mole do lado. Só farinha seca. Sem botar, hein? Farinha de puba. Bota a bicha, não entra, não engole. É preciso salivar muito para poder comer. Tem que botar um caldinho ali, um molho, uma coisa para poder amolecer, senão engasga, entala. Você já viu uma pessoa entalada? Quando você come um negócio, o peristaltismo do esôfago não funciona e fica. Aí você tem que meter água em cima. É assim que a religião da verdade, sem a graça, faz. Fica todo mundo entalado. Quando Cristo se encarnou como o Verbo de Deus, ele veio pleno de graça e verdade, suprindo a deficiência de nossa condição humana, como nos diz João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei é importante para diagnosticar. Esta semana passada, retrasada, eu tive que fazer exame rotineiro de próstata. Depois de 40 anos, diga-se de passagem, todo homem deveria fazer exame de próstata. Não estou ganhando nada para propaganda disso, não. No exame, tem aquele deduzindo, que é horrível, mas tudo bem. Tem o exame do PSA e tem o exame de imagem. Fiz os dois primeiros, precisava fazer de imagem. Quando o médico está mexendo aqui, ele diz: você não está sentindo dor do lado esquerdo? Eu disse: não. Mas tem uma pedra de 6 milímetros encaixada no cálice para entrar. Viagem marcada para o Piauí amanhã. Tem que conversar com o médico. Não vai viajar. Se essa bichinha entra aí, você vai ter uma criança no meio da estrada. Então vamos tratar disto primeiro, para depois você pensar na sua viagem. O diagnóstico é a lei. A lei vem e mostra: você não tem competência. Mas vem a graça e diz assim: eu subsidio
e patrocino a sua libertação. Isto é graça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei é bendita, ela é o meu diagnóstico. Ela vai me mostrar o quão perverso é meu coração e quão incapaz eu sou. Mas a graça diz assim, mas eu venho e te liberto. Pela graça, nós cremos na pessoa e na obra de Cristo crucificado. Pela graça, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Pela graça, nós desenvolvemos a nossa salvação, uma vez que ela, a graça mesmo, financia e patrocina tanto o nosso querer como o efetuar, segundo a boa vontade de nosso amado Abba. Eu não te queria, mas tu me quiseste. Eu não te queria nem te querer, mas tu me quiseste querendo tanto que eu acabei te querendo um pouco. E de tanto tu me quereres, eu acabei querendo que tu me quisesses. E eu te quero agora porque tu me queres. E eu agora te quero mais porque mais tu me queres e me dás um querer capaz de te querer. Isso é graça. Uma das menininhas, filhas das pessoas aqui da igreja, disse, mamãe, eu quero lhe dar um presente este ano. Mas ela não tem dinheiro para dar. Então, mamãe tem que dar o dinheiro para ela poder comprar o presente. Mamãe, eu quero dar um vestido para você, mamãe. Mas cadê a bichinha? Não tem dinheiro para botar. Então, mamãe tem que pegar o dinheiro, botar na mão dela e deixar ela escolher o vestido, nem que seja o vestido mais malajambrado, mas é ela que quer escolher e dar. Nós não temos fé, nem arrependimento, mas o nosso Pai, você pede, diz aí para ele assim, eu quero me arrepender, mas eu não consigo me arrepender. Eu quero crer, mas eu não consigo crer. Por tua graça. E aí ele diz assim, toma a minha fé e com a minha fé você crê em mim. E com a minha fé você se arrepende com o meu arrependimento que eu dou para você. Não fica bem assim? Não é muito mais leve do que você, essa menininha, ter que desenhar um vestido para a mãe e dizer assim, aqui está seu vestido, só idealizado. Conhecer a Cristo crucificado é um assunto pessoal, ensinado de modo particular pela escola permanente do Espírito Santo, favorecido e subvencionado somente pela graça suficiente do Cordeiro de Deus. Não se trata de uma educação preliminar, ou, como querem alguns, simplesmente um jardim da infância da fé. Espera aí, agora que eu estou mexendo com um grupo que tem me dado umas cacetadas. E eu vou perguntar à dona Márcia Swenson, que tem uma escola de jardim da infância. Você pode permanecer com seus alunos o tempo todo na jardim da infância? Ele tem que passar, né? Só que eu quero dizer para vocês aqui, novo nascimento não é jardim da infância não, senhor. É pós-graduação. Tem coisas que tem para trás. Vamos já ver aqui. Se alguém disser que o novo nascimento é o início da vida cristã, essa pessoa encontra-se totalmente equivocada. Tudo começa em Deus, na eternidade passada, e culmina em Deus, na eternidade futura. Sendo assim, a nossa eleição, ó, aqui que nós falamos da eleição, nossa eleição, nossa vocação, nossa justificação, nossa vivificação precedem a fé, ao arrependimento, ou seja, a conversão e a regeneração. Antes de eu nascer,
meu pai teve que nascer. E antes de meu pai nascer, meu avô teve que nascer. E antes de meu avô nascer, meu bisavô teve que nascer. Agora deixa eu botar isso aqui em coisa. Antes de eu crer, o Senhor me elegeu, me chamou, me justificou, me vivificou pela sua palavra, antes de eu poder crer com a fé que Ele me dá. Sabe o que está onde dizendo? Que você tem fé quando você nasce e que você pode crer por sua própria força. Isso é mentira, isso é humanismo. Isto é feito nas casas de Calné. O que é casas de Calné? Vão ler o livro de Gênesis, que vocês vão ver de onde vem tudo. Das oficinas de Calné. O que é as oficinas de Calné? É a casa de Anu. O que é a casa de Anu? O que é Anu? Com Anu que eu conheço é aquele pássaro preto. Pois é, Anu é a obra de Satanás, que quer promover o humanismo em vez de falar da graça de Deus. Vocês se preocupam com a força. Lázaro podia ressuscitar? Você que nasceu morto em delitos e pecados, pode crer? Eu não estou dizendo que você não pode conhecer ciência, você pode. Não posso dizer que você não pode conhecer filosofia, você pode. Matemática, você pode. Mas Jesus, você não pode. Sem a fé que lhe é dada pelo Espírito Santo, e através da palavra, você não pode. Nós estamos mortos em delitos e pecados. E Ele vos deu vida. A vida é dada por meio da palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó. Estávamos mortos. E como foi que deu vida? Pela pregação. Como é que prega se não foi enviado? Então Deus chama, Deus salva antes, Deus dá vida antes de nós sermos regenerados. E como é isto? Pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Onde começa tudo? Na loucura da pregação. E como é que prega se não foi enviado? E como é que pode ser enviado se não foi salvo? E como é que é salvo se não é vivificado? E como é que é vivificado se não é justificado? E como é que é justificado se não é chamado? E como é que é chamado se não é eleito? Tudo começa em Deus. Eu estou falando de cristianismo, eu não estou falando de humanismo. Eu não estou falando de Anubis, que assume o governo brasileiro. Eu estou falando de fé na suficiência de um que esteve na morte e ressuscitou para dar vida. Irmãos queridos, visão celestial não tem nada a ver com esse sistema do mundo. O nosso teste na história é antecipado por fatos espirituais eternos. A redenção das almas pelo sangue do Cordeiro de Deus foi notória antes da fundação do mundo. É só para você ler depois 1 Pedro 1, 17 a 21, que diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Embora o Cordeiro tenha sido imolado apenas nos alicerces do Cronos,
Cronos é tempo histórico. Kairos é tempo eterno, que está acima do Cronos e se evidencia no Cronos. Mas o que Deus fez na eternidade. Onde é que você está agora, Glênio? Eu estou no púlpito da primeira igreja batista em Londrina. Isto é realidade física. Na realidade espiritual, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que eu vejo fisicamente é uma coisa, o que eu vejo espiritualmente é outra coisa. Visão celestial não é visão física. Me perdi. Onde é que está? O nosso teste. Mas deste sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, não tomam parte. Apocalipse 13, 8. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não é o nome, não há aqueles cujos nomes não serão escritos, mas não foram. Eu fui, tu foste, eles foram. Eu fui, tu foste, eles foram. Nós fomos, nós fomos, eles foram. Passado do verbo ir. Foi ou não foi? Foram escritos os nomes. Quando? Quando? Veja o texto. Desde a fundação do mundo. Depois vocês prestem atenção que lá um é antes e o outro é desde. O Cordeiro de Deus foi imolado antes. E os nomes foram escritos desde. Porque antes ele realizou uma obra eterna. Desde o momento em que Deus criou o homem. Já o projeto da salvação estava lá. A visão celestial tem a ver com a realidade espiritual em sua dimensão eterna. Conhecer a Cristo crucificado é uma avaliação que parte antes do alfa e depois do ômega. Ou seja, é um assunto de eternidade a eternidade, de modo contínuo e constante. Antes do Alfa Criador, havia o Logos eterno. O Alfa é o Logos criando. O Ômega é o Logos findando. Mas ele é eterno. Ele é atemporal. E a minha salvação é atemporal. Ele me deu vida eterna, não vida cronológica. Se você diz assim, eu falando com o Dr. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, eu agora, depois da minha experiência, tenho uma convicção muito grande da minha salvação. Aí ele disse, quando foi que você teve a convicção? Eu disse, agora. Ele disse, mas a sua salvação só aconteceu agora? Agora é tempo, meu filho. A sua salvação é eterna. O que você tomou conhecimento não altera a eternidade da sua salvação. Sabe o que isso faz? Lhe faz descansar e virar um adorador. Alguém ganhou a Mega Sena? Alguém ganhou? Estava acumulada? Hein? 4 ganharam. Eles devem estar muito felizes porque ganharam essa Mega Sena. E tem gente que ganha a salvação
recebeu uma salvação que já está designada desde os tempos eternos e é um caju murcho que não sabe celebrar porque é governado por Mamon e não pelo Deus da graça. Não dá nem bola para essa tão grande salvação. É um favor que Deus fez a ele salvar você. É assim que muitos pensam. Conhecer a Cristo crucificado, além de ser eterno, é também compartilhado. Além de ser um assunto eterno, é um assunto compartilhado. Não basta eu conhecê-lo, é preciso que Cristo seja conhecido deste modo pelo maior número de pessoas. Quem foi beneficiado pelos favores do Evangelho da cruz, torna-se um evangelista. Não é cabível ao salvo não se interessar pela salvação dos ensimesmados. Eu estava viajando aí pelo interior, parei numa desses postos, fui falar com a moça na hora de pagar, eu disse, eu conheço alguém que está apaixonado por você. Ela olhou para mim assim, com uma expectativa, será que esse velho está querendo dizer que é ele? Ou quem será que está apaixonado por mim? Eu olhei para ela, ela disse assim, quem? Eu disse, é um moço especial que ama você loucamente. Ela disse, quem? Eu disse, Jesus. É nós todos. Aquele nós todos é uma decepção total. É eu dizer assim, eu não faço caso, o que é para todo mundo. O que é para todo mundo, eu não faço caso. Você faz caso de ar? Você não faz caso de ar. Mas de água você faz mais. E de comida você faz mais do que de água. Você dá mais valor à comida do que à água. E dá valor mais à água do que o ar. Porque o ar é para nós todos. Ele é fluente, ele é abundante, ele foi dado assim. A gente nem faz casos do ar. O ar é mais precioso do que a água. Eu posso ficar, a mulher que ficou na China 17 dias sem beber água. Num terremoto. Tenta ficar 17 minutos sem respirar. Já era. Jesus é tão precioso, mas ele é tão universal que ninguém dá valor para essa grandeza, esse amor tremendo. Não basta conhecer a Cristo crucificado e ressuscitado como nosso estilo de vida. Agora é imperioso na prática fazê-lo conhecido a todos e em todo lugar por meio da graça. Isto é rigorosamente pela graça. Tudo é pela graça da vida cristã, do início ao fim, já dizia Martyn Lloyd-Jones. Mas é bom relembrar, pois muitos objetam este assunto. Eu ouvia outro dia alguém me dizer assim, Glênio, tem uma pessoa aí que está dizendo que você criou o quarto elemento da Trindade. Eu digo, menino, que poderoso. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a graça. A graça que foi a criação minha como o quarto elemento da Trindade. Então não é mais Trindade, é uma quadrilha. Não é nem um quarteto. Espera aí, gente. Espera aí. Você está entendendo que o Deus é da graça, que o Espírito é da graça e que o Filho é da graça? Sabe o que aí quer dizer isso? É gente que quer mérito na sua fé, na sua santificação, nos seus prestígios. Ele quer pódio, quer visibilidade. Na graça você não tem. Você tem gratidão. Você tem adoração. Você tem louvor diante de uma tão grande salvação.
Deus procura não é executivos, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A vida eterna é definida por Jesus como o conhecimento íntimo e relacional dele mesmo e do seu Pai, o Deus absoluto e singular, como está registrado em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ninguém poderá conhecer o Pai, senão pelo Filho. Ninguém poderá conhecer o Filho, a não ser através da sua expiação na cruz com o Filho, isto é, com Cristo. Conhecer a Cristo crucificado é o auge da realidade espiritual na Bíblia destinada à fé cristã. Deixa eu dizer aqui, outro dia eu estava num desses encontros e uma pessoa diz assim, eu não vou ao encontro do novo nascimento porque vocês só falam de Romanos 6,6. Eu disse, quem dera que o senhor pudesse falar de Romanos 6,6. O que Romanos 6,6 diz? Sabendo, 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 sabendo. Ele não disse saiba. Ali tem um gerúndio. Ali tem um presente contínuo. Sabendo. Sabendo. Sabendo o quê? Isto o quê? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu sei hoje um pedacinho, mas amanhã eu sei um pedacinho maior e um pedacinho maior. E quanto mais eu souber, menos eu serei e mais ele se manifestará. Ah, vai plantar macaco. Não é plantar outra coisa, é macaco. Isso é coisa de mico. Que mico? Não é nome de japonês, não. Desculpa. Mas nós estamos entendendo mal o que Deus deu toda a ênfase. Para o apóstolo Paulo, o fundamento do evangelho encontra-se na loucura da cruz de Cristo. Ele não avistava outra realidade mais significativa do que a extravagância da cruz. Por isso colocou a ênfase de sua visão celestial nessas palavras imorredoras de 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi, tomei uma decisão. Não é uma questão assim, não é uma questão casual. É uma decisão. Tomei uma decisão. Qual é a decisão? Nada saber. Nada. Por que nada? Porque aqui é tudo. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Tanto o seu saber teológico como a sua ética pessoal se baseiam na excelência da pessoa e obra de Cristo crucificado. Para ele, a sua própria glória reside nesta ocorrência de Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso aqui é brincadeira? Ele não estava... Você não vê Paulo reivindicando direitos. Você não vê Paulo reclamando de situações. Quando a turma estava batendo nele, ele disse assim, olha, se vocês quiserem aqui, eu vou lembrar vocês. Eu conheço um cara que já passou por algumas experiências. De varadas foram 5 vezes dos judeus, 5 quarentenas de chibatadas menos umas. De açoites, de prisões, de desertos, no meio de crentes e de falsos crentes, de irmãos e de falsos irmãos.
atravessando rios, em afogamentos, em situações difíceis. Vocês conhecem esse cara? Ele disse, se tem alguma coisa mais a gloriar-me, eu tenho uma glória. É essa loucura da cruz de Cristo. Agora nós temos muito pedigree. É muita nobreza. É muita importância. É muito direito. E aí, por isso mesmo, a gente não consegue aguentar as dificuldades da vida fazendo festa. É tudo com aquela cara de maracujá de gaveta. Isso aí, irmão. Se alguém supõe que existe alguma sabedoria maior do que em Cristo crucificado, então, eu gostaria de sublinhar esse texto dentro do seu contexto, como a expressão, como a grande visão celestial que norteou a vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 9. Vamos ler juntos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que sabedoria é esta, meu irmão? Olha só aqui, estamos expondo a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Qual é a sabedoria que não é deste século? Você vai ler o contexto. E onde ele pergunta, onde estão os escribas? Onde os inquiridores deste século não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Qual é a sabedoria? Cristo e este crucificado. Glênio, nós temos que partir para assuntos mais elevados. Quais são os assuntos mais elevados do que Cristo crucificado aqui na terra? Nós temos que tratar lá da Nova Jerusalém. Meu amigo, a Nova Jerusalém depende de Cristo crucificado. Nós temos que tratar da segunda vinda de Cristo. Carimba o seu passaporte, que esse é o problema. Tem alguns irmãos, amigos, que foram para a Espanha e voltaram de lá. Gente que ia para Portugal e voltou da Espanha. Mas não estava tudo certo. Mas os documentos não estavam validados e você podia ir lá para aproveitar. Você está com o seu carimbo, o seu passaporte carimbado com o sangue do Cordeiro, com a morte de Cristo? Tá? Tá bem? Tá seguro? Então, leva isso para outro. Seja agente da aduana não, da embaixada. Vai fazer esse trabalho para outro, poder receber o carimbo. E mais, olha, eu não... Outro dia meu irmão disse, Glênio, e como são as ruas de ouro lá do céu? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Mas esse ouro transparente, como é que é esse ouro transparente? A gente vai ver lá. O que eu quero ver agora, como revelação, é Cristo. Porque Ele é o meu tudo. E com Ele nós vamos chegar lá. Mas isso aqui é elementar, meu caro Watson.
a sua atitude de achar que isto é pouco. Eu tenho que dizer para quem pensa que esse foco de Deus em 6 horas, quando ele botou o binóculo dele lá em cima de Cristo crucificado e nós crucificados com ele, isso é pouco, é porque você ainda não viu. E não viu o que é sabendo. E quanto mais você sabe da morte de Cristo, menos você quer saber de você. E menos desejo você terá para ficar no palco. E mais glória ele vai se manifestar na sua vida indigna, aceita pela dignidade do Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, a majestade.